Fora teorias da conspiração, é inevitável, depois de algum tempo na Terra, começarmos a perceber que, na realidade, não passamos de peões num grande tabuleiro de xadrez, onde as jogadas que controlam o mundo à nossa volta são feitas por gigantes invisíveis. E o que é mais surpreendente é, diariamente, milhões de nós utilizarmos serviços e consumirmos produtos que, apesar de parecerem independentes à primeira vista, estão profundamente enraizados nas estruturas de apenas duas entidades omnipresentes. Hoje vamos desvendar parte do poder completamente astronómico destes dois colossos, perceber quem são e como é que é possível, direta ou indiretamente, controlarem o mundo onde vivemos. Imaginemos amanhã de manhã irmos de férias. Acordamos, pegamos no nosso iPhone, desligamos o despertador, despeixamo-nos, chamamos um Uber, saímos de casa em direção ao aeroporto e passamos pelo Starbucks para tomar o pequeno almoço rápido. Enquanto esperamos pelo voo na EasyJet ou na Lufthansa, vamos ao YouTube ver um vídeo ou ao Instagram interagir com amigos e depois, durante a viagem, vemos uma série descarregada da Netflix ou da Disney+. Chegados ao destino, abrimos o Google Maps para encontrar o hotel reservado através da Booking ou do Airbnb e, finalmente, descansamos na cama do quarto que arranjámos no Marriott. A maioria das pessoas não sabe, mas uma particularidade que todas as empresas mencionadas têm em comum é que são detidas em percentagens significativas por duas entidades. São as maiores gestoras de ativos do mundo, que em conjunto e à data do início deste ano gerem quase 20 trilhões americanos de dólares, praticamente a totalidade do produto interno bruto dos Estados Unidos e cerca de 20% do mundial. Os seus nomes são o The Vanguard Group e a BlackRock. A primeira foi fundada em 1975 por John C. Bogle, o investidor que revolucionou a indústria do investimento em valores mobiliários através da popularização dos fundos de índice, cuja constituição replica precisamente a de um índice de mercado como o S&P 500 ou o Dow Jones. Foi em 1976 que a empresa fez nascer a primeira versão deste produto financeiro, disponibilizando-o a investidores individuais com o grande objetivo de tornar as aplicações de capital, até então com a participação limitada a fundos de pensões e outros tipos de investidores institucionais, acessíveis aos chamados investidores de retalho como nós. A ideia era criar uma alternativa de investimento altamente diversificada, descomplicada e de baixo custo. No início, o conceito não foi muito bem recebido pelas pessoas da altura, que afirmavam poder simplesmente pedir aos seus brokers para comprar todas as ações constantes do índice em questão e que ninguém queria retornos equivalentes à média do mercado. No entanto, nos anos 80, quando os planos de reforma começaram a ser oferecidos à população pelas suas entidades empregadoras, estas sentiram que os fundos de índice seriam uma opção perfeita, barata, estável e de confiança. A partir daí, o crescimento da empresa não parou e hoje em dia gera mais de 7 trilhões americanos de dólares, distribuídos por acima de 430 fundos, excedendo os 30 milhões de clientes espalhados por todo o mundo. Um facto curioso é a própria Vanguard dizer que são estas pessoas os seus verdadeiros donos por participarem nos seus fundos e lhes confiarem dinheiro a gerir. Já a BlackRock, na altura chamada Blackstone Financial Management, foi fundada ligeiramente mais tarde, em 1988, por Larry Fink e 7 outros sócios. Começou enquanto uma única corporação, entretanto, em 1994 houve uma separação, atualmente existindo tanto a BlackRock como a Blackstone, enquanto entidades completamente independentes. Mas a verdade é que a primeira começou por ser detida em parte pela segunda, que foi quem forneceu os primeiros 5 milhões para Fink gerir em troca de uma participação de 50%. O que acho particularmente surpreendente é, 6 anos depois de se ter separado, ter sido aberta a possibilidade da entrada do público numa IPO que a avaliou em mais de 2 mil milhões de dólares, e nos anos seguintes o crescimento ter sido absolutamente estonteante. Uma descolagem com base em 2 principais fatores: o foco no desenvolvimento e comercialização do seu software de gestão de risco, conhecido como Aladdin, e na estratégia de expansão pela via de uma série de aquisições, entre as quais a do Merrill Lynch Investment Management em 2006 e a do Barclays Global Investors, um braço de investimento do banco Barclays, em 2009. Este último incluiu a marca iShares, com a qual imagino que a grande maioria de nós que investe já se cruzou, e que tornou a empresa na maior asset manager do mundo, na altura com um total de cerca de 3 trilhões americanos de ativos sob gestão, ultrapassando agora os 9 trilhões americanos. Mas como é que, ao comercializarem e gerir uma quantidade tremenda de dinheiro, as duas se transformaram nas donas secretas do mundo? Se formos ao Yahoo Finance ou à Morningstar e pesquisarmos por qualquer um dos nomes mencionados ao início, a Disney, o Booking, o YouTube, aquilo que vamos constatar na página dos holders ou detentores
é que a Vanguard e a BlackRock aparecem quase sempre em primeiro ou segundo lugar do pódio dos acionistas com maiores participações. Ou seja, são acionistas no mínimo relevantes, muitas vezes maioritárias, em grande parte das maiores e mais influentes empresas do mundo. Precisamente por isto carregam consigo um poder imenso, tendo a capacidade de influenciar direta ou indiretamente qualquer economia ou mercado, independentemente do quão robusto. Para além deste óbvio domínio do mundo corporativo, possível dada as suas participações lhes conferirem direito de voto em situações diversas, desde a eleição de membros do Conselho de Administração, à compensação dos executivos, às decisões estratégicas a serem implementadas, também têm fortes relações com as instituições públicas e políticas um pouco por todo o mundo, como os governos e os bancos centrais. Esta influência é especialmente notável no caso da BlackRock, que teve um envolvimento significativo tanto na crise financeira de 2008 como na recessão de 2020 causada pela pandemia. Na primeira, foi selecionada pelo governo americano para gerir vários dos programas de estabilização económica e implementar medidas de mitigação de perdas. Na segunda, voltou a colaborar com vários governos mundiais e bancos centrais para desenvolver e implementar estratégias, tendo em vista o equilíbrio dos mercados financeiros, que estavam a sofrer, como todos vimos, quedas abruptas. Isto, à primeira vista, pode parecer bastante assustador. Ganhar esta noção de que há empresas privadas, sem uma suposta obrigatoriedade de zelo pelo interesse público, a ter tanta influência, direta ou indiretamente, nas nossas empresas preferidas, mas acima de tudo, nos próprios países à volta do globo. É importante perceber, no entanto, que a Vanguard e a BlackRock não são organizações maléficas e diabólicas como a grande maioria das teorias da conspiração que se encontram espalhadas pela internet fazem parecer. São as duas maiores gestoras de ativos do mundo, detêm participações significativas nestes nomes todos como resultado da sua atividade de negócio, a gestão de ativos, incluindo os nossos, os de quem investe em ETFs, e influenciam a economia mundial porque são efetivamente competentes na gestão do risco e experientes na indústria financeira, tornando-se como consequência intervenientes fundamentais, merecedoras de um lugar à mesa quando se discutem políticas e regulamentações económicas. Um dos grandes motores a impulsionar o crescimento abrupto dos ativos sob gestão destes colossos, permitindo-lhes todo o impacto de que acabámos de falar, é a exponencial procura por ETFs da parte dos pequenos investidores, sendo nem por acaso um dos seus principais negócios. ETF significa Exchange Traded Fund. Em português traduz-se para fundo cotado ou negociado em bolsa. Já falámos aprofundadamente sobre esta aplicação de capital noutros vídeos, mas em termos simples consiste num cabaz de ativos agrupado num fundo cujas participações são transacionadas nas bolsas de valor como as ações individuais. Frequentemente, mas não sempre, estes ETFs são também index funds, ou fundos de índice, por replicarem, tal como falámos no início, a constituição de índices de mercado ou benchmarks de referência que nos permitem medir a saúde de um determinado setor ou geografia, por exemplo. E estes têm sido dos veículos de investimento mais populares dos últimos anos, com um crescimento anual de cerca de 15% do valor em ativos desde 2016, segundo um estudo da Oliver Wyman. Uma atratividade que não acontece à toa. Deve-se ao facto de serem investimentos transparentes, na medida em que qualquer um pode ter acesso diário à sua composição e valor de cotação na bolsa, serem de fácil acesso e elevada liquidez, por só precisarmos de ter uma conta numa corretora, como é o caso da XTB, o patrocinadora deste vídeo, onde podem criar a vossa através do primeiro link na descrição, e ser possível comprar e vender os títulos que quisermos, sempre que o mercado estiver aberto, permitirem diversificar o nosso portfólio com um menor grau de atividade e encargos, reduzindo significativamente o risco a que nos expomos e aos custos em que incorremos, entre muitos outros. Dois dos ETFs mais conhecidos são o Vanguard S&P 500, com o ticker VUSA, e o iShares Core S&P 500 de ticker SXR8. Ambos replicam o S&P 500, o índice considerado representativo da performance do mercado dos Estados Unidos, mas têm duas diferenças. Primeiro, um pertence à Vanguard, o outro à iShares, a marca de ETFs da BlackRock. Segundo, o VUSA distribui dividendos, o SXR8 reinveste-os em mais participações, acumulando-os no bolo total, potencialmente valorizando ainda mais a nossa posição. Para sabermos quais as principais empresas que os compõem e como se divide a sua alocação de capital face às várias indústrias, seguimos para a app da XTB. Antes disso, obviamente, temos de fazer o seu download e a criação da nossa conta através do primeiro link na descrição, sem qualquer custo. Se quiserem, também podem ir lá ter através de uma pesquisa no Google por XTB. Depois de serem verificados os nossos dados e a conta ser aprovada, podemos entrar na app, ir à lupa no canto superior direito e escrever o nome ou o ticker do ativo a procurar. Para exemplificar, pode ser o SXR8 da BlackRock. Vimos aqui dar ao menu da ação, clicamos no canto superior direito onde está o I e depois onde diz Portfólio.
Cá estão elas. Neste caso, a Apple, a Microsoft, a Amazon e a Nvidia, que são exatamente os mesmos top holdings do VUSA. Se fizer sentido para nós a compra de uma ação do ETF para acrescentarmos todas estas empresas ao nosso portfólio de uma só vez, basta voltarmos ligeiramente atrás, selecionar a quantidade que queremos e clicar em Buy. A somar a estes dois há outros milhares de ETFs disponíveis que a nós nos permitem não só investir sem um grau de atividade tão grande como se estivéssemos a ir analisar individualmente tantas empresas, como também com um custo muitíssimo reduzido face a instrumentos ativamente geridos, e às entidades gestoras permite-lhes ganhar dinheiro através da cobrança de pequeníssimas taxas a uma escala mundial e controle que vale o que vale. No final do dia, o sucesso desta classe de ativos e das empresas que os oferecem acabou por funcionar como uma pescadinha de rabo na boca. A procura inicial de todas estas vantagens fez com que a BlackRock e a Vanguard tornassem estes instrumentos uma componente fundamental dos seus negócios, aumentando os seus portfólios e dedicando mais tempo e recursos à melhoria da sua oferta de fundos. Consequentemente, as inúmeras opções disponíveis, com características de risco e retorno diferentes, adaptáveis a muitos perfis de investimento, fizeram com que ainda mais pessoas quisessem aplicar o seu dinheiro. Caso queiram ter um papel mais ativo na escolha dos vossos investimentos, talvez saber quais foram as 10 ações mais compradas em 2022 pelos maiores investidores do mundo ajude, e para isso recomendo que vejam de seguida este vídeo a aparecer no ecrã. Por hoje é tudo, espero que tenha sido útil. Se gostaram, um clique no botão do gosto é muito bem-vindo. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.